Olá, eu sou Carla Granja e esse é o Descomplicando a Doença do Refluxo Refratário. O diagnóstico moderno da doença do refluxo gastroesofágico, é a evolução do racional e do conceito da doença do refluxo gastroesofágico, passa pelos conceitos de fenótipos da doença do refluxo gastroesofágico. E nós vamos agora descomplicar estes fenótipos para vocês, do ponto de vista de diagnóstico. Fábio, do ponto de vista do fenótipo de pirose, qual é o caminho que a gente tem que seguir para o diagnóstico? Olá, Carlinha, queridos amigos, estamos aqui de novo. Gratidão por você estar nos acompanhando, fazendo parte dessa nação da Neurogastro. Quando estamos diante de um paciente com pirose refratária, aquela pirose que nós começamos um tratamento e aí queremos saber, afinal, por que o paciente não está respondendo? Nós temos que dividir, Carla, duas esferas. Primeiro, de um lado esquerdo, a pirose quando nós não temos o diagnóstico de certeza. É aquele paciente que ainda não tem uma esofagite erosiva grau B, grau C, grau D, não tem um esôfago de Barrett, não tem um histórico de estenose péptica no esôfago. O paciente fez uma monitorização no passado, mas não tinha um tempo de exposição ácida acima de 6. Esse paciente não tem um diagnóstico. Esse paciente a gente deve retirar o inibidor da bomba de prótons e iniciar toda uma avaliação. Inicialmente, deveremos fazer isso com uma endoscopia digestiva para classificar esse paciente se tem ou não uma doença erosiva. Se tiver uma doença não erosiva, se tivermos algum diagnóstico associado para pirose, associado a dor torácica, a impactação alimentar, devemos pensar nesse paciente uma esofagite eosinofílica, fazer biópsias guiadas. 4 biópsias, 4 centímetros logo acima da junção esôfago-gástrica e mais 4 biópsias 10 centímetros acima desse local. Esôfago distal, esôfago proximal, para que nós afastemos esofagite eosinofílica. Depois disso, Carlinha, se o paciente não tiver nenhuma erosão no esôfago, a gente deve começar uma manometria esofágica de alta resolução, com a finalidade de avaliar clareamento esofágico, porque muitos dos pacientes podem ter acalásia, distúrbio motor esofágico, e muitas vezes estão na fase inicial, e a gente não vai ter o diagnóstico apenas pela avaliação clínica. Depois disso, Carlinha, a gente avalia a junção esôfago-gástrica para ter um entendimento se o paciente tem ou não alguma obstrução ao fluxo. Então, a gente avalia na manometria esofágica de alta resolução, clareamento esofágico, contratilidade e avaliação de fluxo. Posteriormente, a gente pode colocar a pH-metria ou a impedância. A pH-metria é mais fácil, mais acessível a todos os serviços, porque o paciente ainda não tem um sintoma atípico. Ela vai avaliar o tempo de exposição ácida, que é um fator hoje muito impactante para que nós tenhamos um diagnóstico se o paciente tem ou não uma doença do refluxo. Se ele tiver com tempo de exposição ácida acima de 6, dá um diagnóstico mais conclusivo, de acordo com Lyon 2.0, editado agora, mas se o paciente tiver entre 4 e 6, nós devemos seguir alguns roteiros. Se tiver com DMISTA acima de 14,7, a gente deve avisar, colocar que o paciente tem uma acidificação positiva. Afinal, não podemos desconsiderar um dado como esse. Se o paciente tiver um refluxo patológico também, acima de 4,7, a gente deve colocar como um critério adicional que é patológico e avaliando se o paciente tem ou não de forma ortostática ou se tem numa forma supina. Isso é importante, Carlinha, para a orientação. O tempo de exposição ácida é o fator mais importante ao longo dos 40 anos. Eu lembro quando o DMISTA, com a mão na cabeça, começava a pensar lá atrás, qual seria o dado mais importante? É o dado mais importante para aplicabilidade clínica, para resposta terapêutica. Isso você vai fazer adequadamente. E se por um acaso esse paciente vai ter ou não alguma correlação sintomática. Se o paciente não tiver, Carla, um tempo de exposição ácida aumentado, tiver abaixo de 4 e tiver aquele momento, os episódios de refluxo dele
associado a episódios sintomáticos, esse paciente vai ter uma hipersensibilidade ao refluxo. Mas se o paciente não tiver nenhuma associação sintomática, ele tenha lá sua pirose e não tenha nenhuma relação com o seu refluxo, esse paciente vai ser um diagnóstico de pirose funcional. Do outro lado da moeda, Carla, se nós tivermos um paciente com diagnóstico prévio da doença do refluxo, esse paciente já foi diagnosticado com esofagite erosiva grau B+, esôfago de Barrett, ou o paciente já teve uma estenose péptica na sua vida, ou com a monitorização acima de 6, esse paciente precisa ir para um estudo através de uma impedância-pH-metria. A impedância-pH-metria aplicada após 8 a 12 semanas com o uso do inibidor da bomba de próton. Importante que seja feito sob vigência do inibidor da bomba de prótons, 30 minutos antes do café da manhã, 30 minutos antes do jantar, com o paciente otimizado, um inibidor com qualidade, com procedência que você conheça, que tem experiência clínica adequada. Feito isso, Carlinha, nós vamos conhecer. O paciente já tem o diagnóstico de certeza conclusiva da doença do refluxo. Se o paciente tiver uma correlação sintomática com o refluxo e a pirose, esse paciente passa a ter, associado à doença, passa a ter uma hipersensibilidade ao refluxo. Se o paciente, por um acaso, não tiver, naquele momento, uma atividade ácida inibida, e o paciente tiver com um tempo de exposição ácida acima de 4, esse paciente está refratário. Mas se tiver no meio aquele paciente que está inibindo, mas que os episódios de pirose não têm nenhuma correlação com nenhum episódio de refluxo, esse paciente tem uma pirose funcional. Observe, Carlinha, que nós temos uma sobreposição entre uma doença funcional e uma doença orgânica. O paciente tem sim a doença do refluxo gastroesofágico, mas ele é acometido também por uma doença funcional. Muitas vezes a gente sai mudando de medicação, deixando o paciente carimbado, o paciente sem tanto ânimo, que esse paciente não precisa tanto de supressão ácida. Esse paciente precisa de uma neuromodulação. Então, alerta para os colegas como os exames funcionais podem fazer a diferença na condução e na qualidade de vida de nossos pacientes, Carlinha. Então, Fábio, perfeito, é isso. Quando a gente pensa no fenótipo pirose, muitas vezes a gente acredita que o que pode ser pirose se não é doença do refluxo gastroesofágico? E nos parece mais fácil, às vezes, modificar ou trocar o medicamento. Só que nesse momento, nós, na verdade, não estamos respaldados por evidência científica quando a gente faz isso. Não estamos. A evidência científica atual, ela mostra claramente que o paciente que não está apresentando uma inibição ácida efetiva é uma porcentagem menor de pacientes. A maioria desses pacientes, na verdade, eles têm uma inibição ácida efetiva e eles têm algo a mais que não é melhorar a inibição ácida, aumentar a inibição ácida. É algo que ainda não foi descoberto. Então, a gente não deve postergar tanto assim a investigação desses pacientes, e a gente sabe que os exames funcionais nos auxiliam muito, como você demonstrou aí da nossa conversa de hoje. É isso, gente. Nós estamos aqui para descomplicar a refratariedade, sempre mostrando para vocês o que tem de mais moderno em termos também de evidências científicas. É isso. Venham conosco. Assinem o nosso canal, compartilhem das nossas redes sociais, compartilhem essas informações com colegas que vocês acham que gostariam de entender melhor sobre esses assuntos. Ative o nosso sininho, estejam conosco nas próximos videocasts.